vim trazer uma mensagem para as mães. Vai ser rapidinho, tá? É só o tempo de ficar pronta ali depois, né? Tem alguma coisa aí pra gente, então, rapidinho. Bom, primeiro eu quero dizer que eu estou bem feliz, honrada pelo convite. A Luana me convidou para trazer essa mensagem, porque quem trabalha com Mensageira do Rei sabe que uma vez mensageira, sempre mensageira do Rei. Então não tem como fugir disso, né? Em todo lugar que a gente for, nós somos uma mensageira do Rei. Então, feliz também pela presença das mães, né? Que a gente já se conhece de outras épocas de mensageira. E essa organização missionária é muito importante também por conta disso, né? De unir gerações, de unir famílias, né? Porque nós somos uma família aqui. E o fato das meninas estarem aqui, as mães também, querendo ou não, tem um pezinho aqui também, né? Tem são especiais para nós aqui como igreja. Então, eu gostaria de compartilhar rapidinho com vocês, pegando esse gancho de Dia das Mães, que é uma época do ano que a gente, quem é mãe, fica sempre mais sensível, né? Qualquer coisa que acontece, a gente já quer chorar, enfim, é inexplicável, não tem como a gente explicar isso, né? Porque realmente ser mãe é uma missão dada por Deus, é algo muito importante, algo muito especial. Então é uma dádiva de Deus ser mãe, é um privilégio, né? Então quem é mãe já sabe disso, e quem não é, quer um dia ser mãe para poder experimentar isso. Então eu gostaria que nós começássemos abrindo lá em 1 Timóteo 2,15, as mensageiras do Rei já estão bem assim, aptas na Bíblia aí, já sabem a esgrima, enfim. Então vamos lá rapidinho, para a gente não demorar muito. 1 Timóteo 2,15 diz assim, 1 Timóteo 2,15 fala: todavia será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. Aqui está falando sobre Eva, né? O que aconteceu lá com o primeiro casal. No 13 fala, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva, e Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia será preservada através de sua missão de mãe. Então a gente sabe que Eva ali, ela recebeu uma missão muito especial, que foi a missão de ser mãe, né? De gerar a humanidade, né? Então ser mãe é uma expressão do amor de Deus, né? Então até quando a gente quer falar, tentar medir o amor de Deus, a gente sempre compara o amor de uma mãe, porque o amor de uma mãe é algo assim que não dá para explicar, é um amor muito grande, é uma doação, né? Você realmente doar a sua vida ali, carregar uma criança durante um tempo, né, no seu ventre, 9 meses, eu falo durante o tempo porque nem todas as gestações são 9 meses, né? Mas além de carregar, é renúncia, é se doar, é sonhar por aquela vida, né? É prestar contas também a Deus, porque nós vamos prestar contas ao Senhor por essa vida que o Senhor colocou nas nossas mãos. Então é uma responsabilidade muito grande. Eu digo assim, que já é uma responsabilidade viver. Ter uma vida já é uma responsabilidade muito grande, já é uma dádiva. Gerar outra vida, gerar uma vida, eu acho que é maior ainda essa responsabilidade, né? Então, receber de Deus um dom sublime, que é gerar posteridade, é você criar uma geração, através de você vir uma geração. É algo que vai ficar depois de você, é posteridade. Você pode ir, mas aquilo que você gerou vai permanecer. Então não existe outra forma de gerar o homem, o ser humano, a não ser no ventre de uma mãe, de uma mulher, né? Então é um dom grande, um grande dom, um dom maravilhoso que o Senhor nos dá, né? E também é um dom perpétuo, porque nós concebemos um ser que nasce e que vai ser eterno, que nunca vai morrer. Já pensaram nisso? Vocês mães, vocês geraram filhas eternas. É para a eternidade, não é só para esse tempo, é para a eternidade.
E isso é algo assim que não tem como a gente medir, né, a grandiosidade disso, tá? Então na Bíblia nós temos várias citações de mãe e mães, de pais de uma forma geral, pelo menos umas 200, quase 300 vezes é citado na Bíblia o termo mãe ou mães, né? Aparece na Bíblia essa palavra. Assim como o princípio também de ser honrada, né? Então nós temos ali em Êxodo 20:12, eu vou citando e vou tentando abrir, tá? Pra gente caminhar. Êxodo 20:12 é um texto bem conhecido que fala sobre essa honra que está ali dentro dos mandamentos, né? 20:12 que diz: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor Deus te dá. Então, assim como tem várias citações da palavra mãe, também tem várias citações sobre esse princípio de honra, de honrar. A gente sabe que esse é o primeiro mandamento com promessa, né? Honra teu pai e tua mãe para viver longamente, ver dias longos sobre a terra. Temos na Bíblia também exemplos de mães magníficas, mães que nos deixaram exemplos, bons exemplos, mas também nós temos de mães não tão magníficas assim, né? Deus, ele fez questão de não deixar a Bíblia, a palavra dele, somente os exemplos magníficos, mas aqueles exemplos também negativos para a gente aprender em cima desses também, né? Então, a gente sabe que as mães, elas têm uma influência muito grande sobre a vida dos seus filhos. Concordam? As mães têm uma influência muito grande. Só que aí é um recadinho para as filhas, das mensageiras do rei, né? E também até para nós que já somos adultos, né? Porque às vezes nós temos comportamentos e atitudes que às vezes a gente quer dizer que por conta da educação, por conta da forma que os nossos pais nos ensinaram, nos educaram. Então, assim, a gente sabe que os pais, de modo geral, eles têm uma influência muito grande. Só que isso não pode ser usado como desculpa, né, dos filhos para responsabilizar as mães pelas suas escolhas. As mães, elas têm uma influência grande. E hoje a gente vê que tem muito adulto que às vezes responsabilizam os seus pais pelas suas escolhas. Só que uma vez que você tem o conhecimento, você já pode curar uma ferida, né? Porque quantas feridas não são criadas na infância por conta da educação? Às vezes é uma educação mais rígida, uma educação que às vezes a pessoa ela não se sente tão acolhida na infância, na adolescência, e que daí ela leva traumas para a vida adulta. A pessoa ela tem a opção de ficar com isso, colocando sempre a culpa nos pais, ou ela romper isso e vencer isso, né? Então que nós possamos ser curadas, mães, também, né? Às vezes lá da educação lá de trás, que às vezes a gente tem algum resquício de mágoa, de alguma coisa, e isso é ruim porque às vezes, por conta dessa educação lá de trás, nós acabamos sendo mães muito permissivas com as nossas filhas. Porque, já ouviram aquela frase? Eu vou dar para o meu filho ou para minha filha aquilo que eu não tive na infância, né? E às vezes a gente acaba pecando por excesso, de dar demais, de entregar tudo na mão beijada, de mão beijada para essa geração. E a gente já tem colhido frutos disso, né? Por quê? Porque às vezes a gente não foi curado de uma ferida lá de trás e a gente quer se curar em cima de uma educação dos nossos filhos, sendo permissivos. E a gente não pode usar isso como desculpa. E nem as filhas podem usar como desculpa, de repente, o fato da influência da mãe de hoje como motivo para elas fazerem algo que elas possam também se justificar em cima das mães lá depois no futuro, né? Então, talvez um dos papéis mais predominantes da mulher, destacado na Bíblia, é o ser mãe. Tanto é que era tão importante ser mãe nos tempos bíblicos, que aquelas mulheres que tinham esterilidade feminina, que não podiam ser mães, elas recebiam aquilo como uma maldição divina, né? Então a mulher lá nos tempos bíblicos, o ser mãe, mãe de muitos filhos,
significa que ela era abençoada. E aquela que não tinha filhos, que era estéril, elas não se sentiam felizes, completas, não se sentiam abençoadas. E nós temos exemplos, né? Alguns exemplos bem conhecidos, o exemplo de Sara, o exemplo de Raquel, de Ana, que foram mulheres que passaram por isso, mas que depois elas venceram, né? Em Deus elas venceram isso. Mas o papel de mãe é tão importante que era tido como maldição não ter filhos, né? Lá nos tempos antigos. Quando nós falamos em ser mãe, a mulher, a gente sabe que ela tem muitos papéis, ela desempenha muitas funções, né? E um dos papéis, vamos dizer, o mais importante, né, que eu considero, de tudo que eu falei, de você gerar posteridade, de você gerar uma vida que vai ser para a eternidade, né? Então eu penso que é mais importante porque não é só para agora, né? A gente sabe que a mãe, ela é dona de casa, ela é esposa, ela é profissional, mas a gente sabe que todas essas coisas, o ser profissional vai ser algo para ela usar aqui nessa vida. Ela não vai levar isso para a eternidade. Agora, o ser mãe é para a eternidade, né? Então isso faz com que a gente pense no que a gente tem dado mais importância, né? Porque nos tempos que nós vivemos esse tempo de correria, muitas vezes a gente percebe a ausência das mães por conta do trabalho, né? Porque a intenção é boa, né? No sentido de que eu tenho que dar o melhor para os meus filhos, né? Eu tenho que suprir essas necessidades aqui, então eu vou trabalhar. E quantas mães não trabalham muito, né? Uma jornada, trabalha fora, uma jornada exaustiva, e acaba não tendo tanta presença na vida dos seus filhos, e às vezes já começa a perceber isso dentro de casa, né? Então a mãe, ela se sente muito cobrada. Quem aqui nunca se sentiu cobrada? Que mãe aqui que nunca se sentiu cobrada nesse sentido, de que tenho que suprir a necessidade, mas também me sinto cobrada por não estar tão presente na vida da minha filha? Estou vendo a minha filha crescer, se assusta do nada, como que cresceu tão rápido, onde que eu estava, né? Como foi, como assim, né? E o tempo não volta, né? Então hoje a gente percebe que a infância, que a adolescência precisa mais de presença do que de presente. E às vezes por essa cobrança que a mãe se cobra, a mulher se cobra muito. E ela acaba dando algo que não é o que realmente a criança ou adolescente precisa, né? Porque ela quer suprir, mas ela às vezes não consegue. E eu vou falar para vocês, irmãos, ser perfeito é impossível aqui nessa terra. Então não busque perfeição, se cobre menos, sabe? Se cobre menos, coloque diante do Senhor. O Senhor já sabe, né, do que passa no seu coração, dessas cobranças, mas fala para o Senhor o que está te incomodando como mãe. Peça ajuda ao Senhor, porque foi Ele que te deu essa missão. Se Ele te deu, Ele vai te capacitar. Peça ajuda para Ele, até porque a filha que você tem, primeiro ela é do Senhor, ela é herança do Senhor. Então peça ajuda a Ele, né, para estar instruindo, para estar sendo aquela mãe segundo o coração dele. Então quando a gente fala em mãe, a gente vem o quê? Mãe ali desde o início da maternidade. Quando é mãe de primeira viagem, então mãe de bebê, né? O que a gente pensa? Se eu for falar para você, faz uma retrospectiva aí da sua vida como mãe lá no início, das noites mal dormidas, né? Quantas noites você já não ficou acordada para cuidar daquele bebê? Ou às vezes até o bebê deu uma crescida, mas você ainda ficou acordada por algumas outras situações, né? Quando a gente fala de mãe, a gente lembra de cansaço. Qual mãe aqui que já não se sentiu cansada? Querendo jogar tudo pro ar. Eu vi uma frase que diz assim: a mãe é aquela que ela quer sumir para fugir daquela criança que está ali, mas ela quer levar a criança junto. Então ela quer fugir daquilo, mas ela quer levar a criança junto, né? Ela não consegue ficar longe. Por mais que às vezes ela surte,
com tantas coisas, tantas responsabilidades, mas ela não consegue ficar longe da criança, porque quando ela fica, ela fala, ai, que saudade, ai, será que você está comendo, será que não sei o quê, né? Então, quando a gente lembra de mãe, a gente lembra de cansaço físico, renúncia. Quem é que nunca renunciou algo na sua vida em prol do seu filho? Quando a gente lembra de mãe, a gente lembra de ingratidões também, porque às vezes a mãe faz, e às vezes o filho ou a filha é ingrata. Ingrata quando que você percebe que o seu filho é ingrato? Quando você pede para fazer algo simples e às vezes reclama de tudo, sabe? Você está ali trabalhando de sol a sol, você está se doando ao máximo, você pede para pegar um copo com água, para você um exemplo. É uma luta. Se você pede alguma coisa, é umas esbaforidas, né? Uns revirar de olhos, umas bufadas. Isso para a mãe é o quê? É uma dor, né? Porque isso é tido como ingratidão. Então, quando ser mãe, irmãs, é isso. É você lidar com a ingratidão, tá? É lidar com a ingratidão. E a gente sabe que ser mãe é uma tarefa árdua, não é fácil, não é para qualquer um. Muitas irmãs querem ter filhos, mas nem todas querem ser mãe. Muitas têm negligenciado essa missão tão grandiosa de Deus, porque ter filho não é tão difícil, mas ser mãe é difícil, porque ser mãe é isso aqui que eu falei. Noites acordadas, não importa a idade da criança, cansaço físico, renúncia, ingratidão. Ser mãe é passar por tudo isso aqui e dando glória a Deus. Amém? Porém, é muito gratificante para essas mesmas mães que passam por isso, quando elas olham para os seus filhos, para as suas filhas, e elas veem que são meninas de Deus, meninas tementes ao Senhor, meninas que estão tendo um caráter formado em Cristo. Quando percebe que aquela mesma criança que você amamentou está crescendo, está sendo criada, está sendo bem encaminhada, né? Não tem retorno melhor. Aí a gente até esquece desses cansaços aqui. Então eu acho que a maior recompensa para a mãe é quando você olha e fala assim, valeu a pena ser chata. Porque qual é a mãe aqui que também nunca recebeu o apelido de chata? Nem que seja no pensamento. Meu Deus, minha mãe é chata. Tudo eu. Tudo, né? Já tem umas coisas assim. Então, irmã, se você nunca foi chamada de chata, você está sendo mãe errada. Desculpa te falar. Porque aí vale a pena quando você vê a sua filha encaminhada. Eu fico pensando na Rosana. Vê a Nicole aqui hoje, né, Rosana? Você de repente veio aí, que orgulho santo da Nicole, mas que eu fui chata lá atrás e valeu a pena, não valeu? E cada vez que cresce mais, a chatice tem que acompanhar o crescimento, porque senão não dá certo, né? Não pode abaixar a guarda. Tem que continuar, né, Nicole? Nicole, depois me perdoa, tá, irmã? Mas, né, irmãzinha? Então, é isso que faz com que valha a pena ser o trabalho de mãe, né? Então, a mãe tem algumas funções. Quais são? Gerar, alimentar, consolar. Eu vi os vídeos das meninas aqui, né? Que mais gosta da mãe. A Júlia falou que é o desabafo que ela faz com a mãe, né? Que gostoso isso, né, irmãos? Você saber, você ser chata, mas você criar um vínculo com a sua filha que quando ela precisar desabafar, ela vai procurar você. Sabe? Mesmo sabendo, porque eu falo um negócio, desabafar com mãe é um desafio, você tem que estar preparado. Porque a mãe raiz, ela não vai passar a mão na tua cabeça, não. Ela vai te ouvir, mas ela também vai te dar umas e vai te colocar no lugar. Isso é ser mãe, né? Então, consolar, dar amor, ela faz isso, mas depois ela já vem, dá um afago, já traz para perto, proteger. Tudo que a mãe de vocês faz por vocês, que vocês enxergam como chatice, é proteção. O Caio fala, mãe, a senhora é uma mãe super protetora, eu não tô nem aí, se eu sou, tô nem lá, você é meu filho, eu que vou ter que prestar conta para Deus, tô nem aí, né? Então ele fica tentando me dar umas voltas assim, mas eu não caí ainda não caio nas voltas do Caio.
né? A mãe também, ela tem a função de educar. E o educar não é só você dizer, ó, fala bom dia, boa tarde, boa noite, com licença, me desculpe. Não é só essa educação. Educar vai além, tá? Quem ama, educa, né? Então, educar é o que? Ensinar, é edificar, é exortar. O que é exortar? É puxar a orelha quando precisar, tá? Isso é função de mãe. É corrigir, é repreender. Lá em Provérbios 22:6 diz: educa a criança no caminho em que deve andar, e mesmo quando envelhecer não se desviará dele. Ou seja, é a chatice mesmo, é educar o tempo inteiro, é falar, é corrigir, é exortar, para que lá na frente, quando vocês chegarem ali, dizem que vocês só vão entender as mães quando vocês forem mães, então vai demorar um pouquinho. Então procurem entender agora, para não demorar muito, né? Então, é no caminhar, é o tempo inteiro. E lá na frente vocês vão olhar para trás e vão falar: nossa, que bom que a minha mãe foi chata comigo. Que bom que ela pegou no meu pé. Porque graças a ela, hoje eu sou quem eu sou. Hoje eu tenho uma identidade em Cristo. Hoje eu sou uma mulher abençoada. Hoje eu sou uma mulher que tenho a minha família, que foi instruída nos caminhos do Senhor, né? Então, são algumas funções das mães. E para a gente ir já para o final, gostaria de citar exemplo de duas mães, né? Eu falei que a Bíblia tem exemplos de mães magníficas e de mães não tão magníficas. Eu vou começar primeiro com a mãe do exemplo negativo que tem na Bíblia. Alguém abre para mim Gênesis 25:28. E quem achar pode ler em voz alta, por favor. Gênesis 25:28. Carregar, né, meninas? Isso, essa história aqui, a mulher que eu vou falar é sobre Rebeca, é o exemplo negativo. Quem aqui conhece a história de Rebeca? Lembra da história de Rebeca? Quem lembra? A Nicole. Posso perguntar? Brincadeira, eu vou acreditar em vocês. Mas Rebeca, ela é bem conhecida na Bíblia porque ela teve gêmeos, né? E a gente sabe que os gêmeos já brigavam desde o ventre, já lutavam ali desde o ventre da mãe, né? E quando teve um episódio, esse episódio aqui, que é um episódio que norteou muitas questões aqui na narrativa bíblica, a gente sabe que teve uma trama familiar ali, né? Que Rebeca, ela tinha um preferidinho, não tinha? Então, quantos filhos aqui já não sentiram que a mãe tinha uma preferência pelo outro irmão? E não era nem gêmeo, né? Às vezes uma diferença de idade. E às vezes a gente, eu acho que a minha mãe prefere mais o fulano ou a fulana do que eu. Quem nunca sentiu isso aqui? Não sei, guarda aí. Mas eu acho que todo mundo já sentiu alguma vez, né? Então, Rebeca, e não era só uma sensação, era realmente de verdade. Ela tinha uma preferência, né? Ela tinha, aqui fala, no 28, Isaac amava, eram os dois, né? Mas a gente está falando da mulher, da mãe, tá? Vamos deixar Isaac para outro dia. Isaac amava Esaú porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Isaac aqui está mais perigoso porque tinha um interesse faminto por trás, né? Mas Rebeca, ela amava Jacó. Então, eram dois filhos e claramente a mãe, mas uma coisa não é só ela preferir Jacó, mas ela participar da trama que foi de enganar o irmão. Então, o exemplo que a gente usa aqui de Rebeca é aquela mãe chamada a mãe parcial. É aquela mãe imparcial, é quando você, independente de quem seja, você vai usar a mesma régua, a mesma medida. A mãe parcial é aquela que vai ponderar para um lado. Sabe, sempre vai justificar o porquê que está passando a mão na cabeça do outro e está sendo mais duro com a outra, com a outra, vamos dizer aqui, né? Então essa é a mãe parcial, e Rebeca, ela foi essa mãe parcial, e por conta dessa parcialidade na família dela, gerou aquele conflito familiar, que os irmãos brigaram, teve intriga, teve ódio, e teve até ameaça de assassinato. Imagina um irmão querer matar o outro.
mas matar de verdade, não é aquele matar, quero te matar no momento de raiva ali, né, de adolescente, querendo falar que vai matar o outro. Não, era uma ameaça mesmo. E a mãe estava ali no meio, porque ela era uma mãe parcial. Então nós somos mães parciais quando a gente busca o nosso próprio interesse. Então Rebeca, ela preferia Jacó, ela tinha a preferência dela, mas e o outro irmão? Ela era mãe dos dois, certo? Então, se mãe tem, eu tenho 2 filhos, eu não tenho preferência. Eu falo de verdade para vocês, porque eu já perguntei para minha mãe se a minha mãe preferia a minha irmã. Eu já fiz essa pergunta, né? E ela falou que não. Mas nas atitudes dela, muitas vezes eu vi que ela tinha preferência. Então, às vezes, a insegurança, né, do seu filho sempre vai ter. O filho sempre vai achar que a mãe prefere o outro, mas depende da forma que a gente está agindo mesmo nas situações. Às vezes a gente prefere, só que a gente não admite que prefere. E as nossas atitudes mostram quando você cobra mais de uma do que da outra, quando você é mais carinhosa com uma do que com a outra, quando as demonstrações de afeto você sempre puxa mais. Geralmente o caçulo, né, se acha o preferido, né? O caçula às vezes já se acha o rei, a rainha. E o mais velho às vezes se acha também por ser o primogênito, a primogênita. Então fica essa guerra. Cabe ao adulto da história, no caso a mãe, a estabelecer esse limite e falar que não é assim. E observar as atitudes. Será que realmente eu não estou assim de forma, né, inconsciente demonstrando isso? Será que é só uma implicância da minha filha isso, ou realmente eu estou demonstrando? Então isso faz com que a mãe possa refletir nas suas atitudes e observar. Será que você não está cobrando mais de uma do que da outra? A gente sabe que os filhos são diferentes, as filhas são diferentes. Não tem como eu falar assim, amar igual. Não adianta você falar, eu amo meus filhos igual. Não ama. Sabe por que não ama? Porque são diferentes. Entendeu? Você ama diferente. Não é questão de amar mais. Não é a balança, eu amo mais ou amo menos. Não. Você pode amar na balança equilibrado, mas é diferente. Não é igual no sentido do mesmo. Porque se você tem uma adolescente e você tem uma outra jovem, cada uma está numa fase diferente. Você vai ter que dar uma assistência naquilo que ela está precisando na fase dela. Entende? Só que não pode esquecer da outra. Eu tive uma reunião com uma mãe essa semana, e ela, na escola, e ela falou assim que nesse momento ela tem que dar mais atenção, que o menino pode esperar, o que a gente estava pedindo as intervenções na vida escolar dele. O menino podia esperar porque ela tinha que cuidar da formação da mais velha. Aí a gente ficou se olhando assim, eu e a coordenadora, tudo bem, mas o tempo que esse menino vai aguardar não vai voltar, vai passar. Então às vezes a gente prioriza muito um e às vezes esquece do outro. E é isso que a gente tem que tomar cuidado, né? Para não gerar aqueles traumas que a gente falou no início, né? De se sentir menos. E às vezes quando for teu filho ou a filha lá na frente vai querer compensar isso. Essa foi a mãe negativa. Agora um exemplo positivo. Vamos falar de coisa positiva, coisa boa. 2 Samuel, tá lá depois de 1 Samuel. Olha que legal, ajudei vocês. 2 Samuel 21, de 8 a 14. Vou ler rapidinho. Que diz assim, 8 a 14, né? Isso. Porém tomou o rei os 2 filhos de Rispa, filha de Aiá, que tinha tido de Saul, a saber, o Armone e a Mefibosete, como também os 5 filhos de Merabe, filha de Saul, que tivera de Adriel, filho de Barzilai, Meolatita. E os entregou nas mãos dos gibeonitas, os quais enforcaram no monte perante o Senhor. Caíram 7 juntamente, foram mortos no dia da ceifa, nos primeiros dias, no princípio da ceia de cevada. Então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de saco e estendeu para si sobre uma penha, desde o princípio da ceifa, até que sobre eles caiu água do céu. E não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia, nem os animais do campo de noite.
Foi dito a Davi o que fizera Rispa, filha de Aiá, e concubina de Saul. Então foi Davi, tomou os ossos de Saul e os ossos de Jonatã, seu filho, dos moradores de Jabes de Gileade, os quais escutaram da praça de Bet-seã, onde os filisteus os tinham pendurado no dia que feriram Saul em Gilboa. Dali transportou os ossos de Saul e os ossos de Jonatã, seu filho, e ajuntaram também os ossos dos enforcados. Enterraram os ossos de Saul e de Jonatã, seu filho, na terra de Benjamim, em Zela, na sepultura de Quis, seu pai. Fizeram tudo o que ordenaram. Depois disso, Deus se tornou favorável com a terra. Tá, a gente vai falar aqui sobre Rispa, essa mãe que tira como um exemplo positivo. A gente viu aqui, na narrativa de 2 Samuel 21, uma mãe amorosa. Por quê? Era uma mãe que ela não abandonou os seus filhos, mesmo quando eles morreram. Porque os filhos foram mortos e eles ficaram ali, né? Os corpos ali sobre a terra. E ela ficava de dia e de noite. E ela ficava, quando a gente tem, né, o costume de enterrar, enterra. Ninguém morre e fica lá, né? Porque se a gente sabe que se tivesse um gato que morre, às vezes no asfalto, você passa 2 dias depois, já está fedendo e já tem bicho ali. Agora imagine os filhos dessa mulher, que as aves começaram a vir para querer comer os seus corpos e aquela mãe não saiu de perto deles. Pelo menos durante aproximadamente uns 6 meses ela ficou enxotando aquelas aves para que não comessem os corpos dos seus filhos que estavam expostos ali na terra. E logo no final a gente viu que ela foi honrada pelo rei Davi, que enterrou os seus filhos nas sepulturas dos reis de Israel. Então essa mãe é um exemplo positivo porque foi uma mãe que não abandonou os seus filhos mesmo quando eles estavam mortos. E quantos filhos não são abandonados hoje, estando vivos? Nós vemos muitas vezes, a gente vê nos noticiários, pais que abandonam seus filhos, deixam os seus filhos vulneráveis, à mercê dos perigos de tudo, e não estão nem aí. E essa mãe, ela ficou cuidando dos filhos mortos. Ela quis preservar os corpos dos seus filhos, né? Então muitas mães já abandonaram seus filhos ainda vivos. Quando que a gente abandona os nossos filhos ainda vivos? Quando nós deixamos essas aves, vamos dizer assim, os nossos filhos vulneráveis às aves das drogas, dos pecados diversos, nós não instruímos os nossos filhos o que é o certo, o que é errado. A gente deixa os nossos filhos fazerem as próprias escolhas deles. Nós estamos abandonando os nossos filhos às aves desses pecados. Quando nós abandonamos os nossos filhos, quando nós permitimos que eles tenham más companhias, a gente não exorta, a gente não instrui, porque a gente não quer criar um conflito, muitas vezes, porque a gente não quer ser chamada de chata, aí a gente acaba sendo permissiva, não instrui quando os filhos estão com más companhias, porque aquelas companhias são agradáveis aos nossos filhos. Mas e você? O que você pensa a respeito das companhias das suas filhas? Quando o seu coração não está em paz e você permite, você está abandonando os seus filhos, está deixando essas aves das más companhias. O que as aves iam fazer naqueles corpos? Iam destroçar aqueles corpos. E é isso que acontece com os nossos filhos quando a gente deixa eles vulneráveis às más companhias. Nós deixamos os nossos filhos vulneráveis quando nós não observamos o que os nossos filhos, as nossas filhas estão vendo na internet, o que as nossas filhas estão assistindo na Netflix. Nós estamos deixando os nossos filhos vulneráveis às aves do mal, para mexerem, para destruírem as suas mentes, as suas emoções. Pais que abandonam seus filhos ainda vivos. Nós estamos deixando os nossos filhos à mercê dessas aves quando os nossos filhos começarem a namorar e a gente não ficar ali cuidando para que não sejam namoros com fornicação. Quantos pais às vezes não permitem que filhas levem os namorados para suas casas, ou o contrário, permite que as filhas vão para a casa dos namorados? Isso é você abandonar o seu filho, a sua filha, a essas aves que estão ali para devorar.
Então nós precisamos enxotar, assim como rispa, enxotar essas aves do mal, diabólicas, que querem a todo tempo destruírem as mentes das nossas filhas, das nossas meninas. Mães, sejam chatas, fiscalizem as suas filhas. O que elas estão fazendo na internet? Façam isso, porque vocês fazendo isso, vocês vão salvar a alma delas do inferno, porque nós precisamos ensinar. E tem um texto em Provérbios que eu não me lembro agora, mas diz que aquele pai que não corrige, ele está entregando o seu filho ao inferno. Aquele pai que deixa o filho à mercê das suas próprias escolhas, está entregando. Irmãs, nós seremos cobradas pelo que a gente fez, pelo que a gente deixou, mais ainda pelo que a gente deixou de fazer. Porque às vezes eu fui muito cobrada quando eu era da idade dela, eu não vou fazer isso não, porque eu não quero criar um distanciamento da minha filha. Mas será que já não tem esse distanciamento? Então é pra gente pensar, pra gente refletir. E para finalizar, você que é mãe, eu falei de duas mães, um exemplo negativo e um exemplo positivo. Agora eu vou falar de um exemplo que ele pode ser positivo, dependendo da forma que a gente levar. Você que é mãe de mensageira do rei, você sabe que a sua filha está sendo instruída aqui na palavra do Senhor. Então o que Deus deseja que você, como mãe de mensageira do rei, que você faça? Viva em Cristo pela oração. Você tem orado pela sua filha? Você tem orado para que Deus possa realmente fazer uma obra na vida dela? Você já tem orado pela família que a sua filha vai formar? Pelo marido da sua filha? Você já tem orado por isso? Outra coisa, Deus espera que você cresça em sabedoria, mãe, pelo estudo da Bíblia. Não adianta cobrar da sua filha se ela está lendo a Bíblia, se ela não estiver lendo a Bíblia nunca. Então a mãe é um exemplo, a mãe precisa crescer, porque a mãe ela é uma referência. E ela vai olhar para você, ela está te olhando o tempo inteiro. Cresça em sabedoria. Nas atitudes do dia a dia, sua filha tem visto sabedoria nas suas atitudes, nas suas escolhas? Cresça em sabedoria pelo estudo da Bíblia. A sabedoria não é algo que você compra, é algo que você tem que pedir a Deus, que é a fonte inesgotável da sabedoria. Pedindo a Deus, você vai encontrar na palavra dele também. Terceiro, reconheça a sua mordomia como mãe. As meninas aprendem na organização Mensageiras do Rei como ser mordomos de Cristo, trabalham a mordomia. Mordomia do tempo, a mordomia do corpo, a mordomia do serviço cristão. O que é ser mordomo? É alguém que cuida de algo muito importante para outra pessoa. A sua filha ela é herança do Senhor, ela não é sua, ela é herança de Deus. Deus ele escolheu você para cuidar dessa joia tão preciosa. Você é mordomo de Cristo. Você vai ter que devolver depois para o Senhor. Então reconheça a sua mordomia. O mordomo, ele cuida bem daquilo que é do seu Senhor. Ele cuida bem, porque ele vai prestar conta daquele bem que ele está cuidando. Reconheça a sua mordomia. Quarto, se enfeite com boas obras. As mulheres, as meninas gostam de joias, de se enfeitar, não é verdade? Se enfeite com boas obras na vida da sua filha. Não adianta você ajudar lá fora, ser boa com as pessoas fora da sua casa e dentro de casa você não ser uma boa mãe. Às vezes a sua filha está vendo você sendo muito legal, amigável, simpática com os lá de fora, mas e dentro de casa? Então se enfeite na sua casa com boas obras, seja um testemunho vivo. E por último, aceite a responsabilidade da grande comissão. Quando Jesus subiu ao céu, ele deu uma missão para os seus discípulos, e hoje nós somos os seus discípulos, que era para irmos e pregarmos o Evangelho a toda criatura. Mãe, o seu primeiro campo missionário é dentro da sua casa. Aceite a responsabilidade da grande comissão que lhe foi confiada. Ganhe o coração da sua filha. Ganhe o coração da sua filha. Quando você fizer isso, você creio que vocês já estão fazendo, continuem fazendo.
Quem já está fazendo já aceitou essa responsabilidade. Parabéns. Continue. Não desanime, porque não é fácil, mas não desanime. Finalizando, não apenas cobre da sua filha. Às vezes a sua filha, talvez ela se sinta muito cobrada. Eu estou falando como filha também agora. Sou mãe, mas eu também estou falando como filha. E hoje nós estamos vivendo um tempo que essa geração, ela tem dificuldade de ser cobrada. Ela tem dificuldade de ser frustrada. Então, você tem como mãe o direito de cobrar. Cobre. Mas antes de você cobrar, seja exemplo. Não adianta você cobrar para sua filha que ela tem que orar, que ela tem que ler a Bíblia, que ela tem que ir na igreja, mas quando ela olha para você, você está fazendo isso? Eu sempre cito um exemplo da minha avó, porque quando criança eu fui criada parte com a minha avó, e a minha avó fumava demais, e a minha avó era uma referência para mim, né? A referência, me batia, mais que tudo batia, mas ela era ela que me cuidava quando minha mãe não estava por perto. E a minha avó fumava. E eu lá, na inocência, criança que gosta de inventar moda, fiz um cigarrinho e estava lá, dando uma de vó. Minha avó me pegou, ó, e me quebrou. Eu fiquei assim, oi? Eu estou imitando ela, por que ela está me batendo? Então, o que eu aprendi com isso? Não adianta você querer uma coisa e você fazer outra. Então, seja aquilo que você deseja que a sua filha seja. Lembrando que tudo que nós fizermos, nós vamos prestar contas ao Senhor. Isso é triste para nós ou é um privilégio? Então eu sei, como eu disse no início, as mães se sentem muito cobradas. Eu não quero deixar essa palavra como uma cobrança, mais uma cobrança na sua vida. Mas eu quero dizer, você que já está dando o máximo, continue dando. Você que tem trabalhado, continue trabalhando. Mas primeiro, foque no coração da sua filha. Trabalhe aqui, mente e coração dela. Deixe um legado na vida da sua filha. A sua filha, ela não vai lembrar de você dos tempos que você trabalhou, dos tempos que você ficou, né, horas e horas trabalhando. Elas têm que ser gratas por isso, até porque elas são sustentadas com o seu trabalho. Mas elas vão lembrar o que você deixou de memória na vida delas. Então, se você está se sentindo cansada, cobrada, eu convido você a colocar isso diante do Senhor. Deus, é uma responsabilidade grande que eu tenho aqui, me ajuda. É uma mensageira do Senhor, me ajuda a ser uma mensageira do Senhor também, para que a minha filha veja esse exemplo dentro de casa, que ela continue vendo. Eu já tenho sido um exemplo, que ela continue vendo. Não me deixe esmorecer, não me deixe desanimar. Eu gostaria que nós pudéssemos nos colocar agora de pé. Eu vou chamar o pastor para estar orando pelas mães.